Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa 7ª aula de filosofia, né? E nós vimos a aula anterior, o período medieval. Então, nesse momento, nós damos início, né? Nós começamos o período denominado de período moderno, tá? Então, ali, meados, né, do século XV, nós temos o fim do período medieval, com o declínio do sistema feudal, com a queda, né, do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, tá ok? E esse é um período que será marcado por grandes mudanças na Europa, tá? E uma dessas grandes mudanças, né, importante nós falarmos, porque ela vai refletir exatamente na perspectiva filosófica desse período, foi ali mais ou menos meados já do século XI, século XII, a entrada, a retomada do pensamento aristotélico na Europa, né? Então, o que acontece? A Europa, ela é invadida, né, por muçulmanos, tá? E esses invasores, principalmente ali no sul da Espanha, Itália, né, eles acabam entrando em contato com textos que eram proibidos até então pela Igreja Católica, textos que estavam guardados em mosteiros, em bibliotecas, né, de conventos, etc. E esses pensadores, esses invasores árabes, né, eles começam a traduzir esses textos e a publicá-los e debatê-los em público, não é? E o que é interessante perceber dentro disso é o fato de que dentro, né, desses textos, dessas obras, estão contidas as obras de Aristóteles, né? E exatamente por isso, então aí nós vamos ter lá o Santo Tomás de Aquino, né, tentando combater a fálsafa, né, a filosofia árabe e tal, mas esse pensamento vai ganhar força, né, vamos dizer assim, até o próprio Santo Tomás de Aquino, utilizando Aristóteles, né, para construir a Suma Teológica, né, e toda a sua interpretação filosófica, não é? Muito bem, outra coisa que vai acontecer no fim, né, no século XV mais ou menos, são as grandes rotas de comércio. Então, em primeiro lugar, Marco Polo em particular, indo, né, para o Oriente, por dentro do continente, né, então uma viagem onde ele vai entrar em contato com coisas, né, com as especiarias, com seda, com pólvora, né, coisas que os chineses já haviam inventado. E depois, né, as grandes navegações que estão aí, né, centradas na necessidade de você, né, contornar a África, Colombo propondo ir para o lado contrário e encontrando um novo continente, né? Então é todo esse contexto do mercantilismo e com o fim do feudalismo, o início, né, os primeiros passos do que a gente vai chamar de capitalismo, né? Então o capitalismo mercante. Muito bem. Nesse momento também, com a queda, né, do sistema feudal, inicia-se a formação na Europa dos chamados estados absolutistas, né, o absolutismo, os estados nacionais, que vão culminar um pouco mais à frente, ali, né, por volta de 1600, 1700. Mas ali já, nesse momento já começa-se a formular ideias, né, de um estado forte, de um estado nacional, de uma identidade nacionalista, tá? E junto disso tudo, dessa fervilhar, nós temos a Reforma Protestante, não é? Então Lutero, Calvino, Henrique VIII, contestando muitas coisas, né, que eram pregadas, que eram defendidas pela Igreja Católica nesse momento, não é? Principalmente, né, a questão das indulgências, né, que vai levar Lutero a romper com o pensamento católico e tal, e também a Revolução Científica, né? Então, exatamente principalmente, né, pela questão do contato com as obras de Aristóteles,
nesse momento, ah, vai se iniciar uma retomada do pensamento empírico, ao invés, né, em detrimento do pensamento idealista, principalmente, né, fundamentado na perspectiva platônica e que chega dentro do cristianismo. Então, a retomada do pensamento aristotélico vai trazer o empirismo de novo como um foco de discussão, não é? E os primeiros momentos, né, os primeiros séculos ali, o século XV e o século XVI do período moderno, é chamada do nominado de Renascença. Exatamente, o nome vem disso, pelo fato desses fulanos entrarem em contato de novo com a obra aristotélica, com o pensamento clássico, né, que estava escondido, guardado, impedido de ser acessado até então, não é? E ali você começa a ter, além da influência de Aristóteles, a influência do pensamento árabe, você começa a ter o abandono de uma perspectiva teocêntrica, né, Deus no centro e tudo mais, e você começa uma discussão filosófica voltada para o humanismo, né, antropocêntrica. Tá? Então, o homem no centro do debate, o homem no centro da discussão. Tá? Os dois grandes motes de discussão nesse momento do Renascimento são a questão da razão, da racionalidade humana e a questão da liberdade. Né? Então aí começa as discussões sobre liberdade individual dos sujeitos, né? Que depois vai combinar com o liberalismo e tal, mas isso é para a nossa próxima aula. Tá? Muito bem, então nesse momento você vai ter uma grande produção, não só filosófica, mas uma grande produção artística, né? E também literária, musical, e você vai ter um grande salto do ponto de vista do conhecimento humano por conta da Revolução Científica. E isso se deve a quê? Claro, a todos esses estudos, né, a todo esse rebuliço que está acontecendo nesse momento do ponto de vista ideológico, mas também, particularmente na França e na Itália, por conta exatamente das rotas de comércio que nós falamos, do mercantilismo, você começará a ter pessoas extremamente ricas. E essas pessoas começam a financiar outras pessoas para produzir, né, coisas as quais eles desejassem, construir castelos, fazer obras de arte e tal, os chamados mecenas. Então, uma das coisas que permitiu nesse momento um grande desenvolvimento intelectual, principalmente nesses dois eixos, né, França e Itália, foi exatamente o fato de você ter pessoas financiando artistas, filósofos, né, pensadores, de um modo geral, cientistas, né, que o nome aí ainda não existe, mas do que a gente entende hoje, e que podiam se dedicar efetivamente aos estudos, podiam se dedicar à produção. Então daí a importância do financiamento do conhecimento, do financiamento dos estudos, que é essencial até hoje, e países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, investem alto em bolsas, né, em financiamentos do ponto de vista intelectual. Tá? Então, isto é o que vai corroborar nesse momento com o grande desenvolvimento intelectual desse momento. Né? Nós temos grandes pensadores, nós temos grandes filósofos e dentro da seleção que eu fiz para vocês, alguns nomes, né? Então obviamente se destacam. E começando exatamente no período de transição deste momento, nós temos dois importantes filósofos políticos e o primeiro deles é Nicolau Maquiavel. Né? Bom, Maquiavel ele é considerado o pai da ciência política moderna, tá? E Maquiavel ele discute essencialmente a perspectiva política sob a ótica do príncipe, né? Sob a ótica do governante. E Maquiavel ele desenvolve, né, uma visão, uma doutrina filosófico-política bastante interessante, porque ele é um dos primeiros a desconectar a discussão política da discussão religiosa, da discussão divina. Porque como a gente viu, tanto para Agostinho quanto para Tomás de Aquino, e era o pensamento tradicional do período medieval,
acreditava-se, né, defendia-se a ideia de que as coisas, a política, a organização do Estado, assim existia por vontade de Deus. Então, o rei é rei porque Deus quer, e né, o próprio Tomás de Aquino vai defender, vai dizer que a mesma hierarquia do céu, né, a Santíssima Trindade, os anjos e os santos, deve se repetir na terra, né? Então, o rei, os nobres e a igreja e o povo. E Maquiavel ele vai tirar do aspecto religioso a discussão política e vai trazer essa discussão para o âmbito da realidade, mostrando e falando o seguinte, falando, olha, é, a política é feita pelos seres humanos dentro das suas relações, tá? Então é importante esta observação porque este é o princípio que vai nortear a discussão política a partir daí, ok? Muito bem. O livro mais importante, né, o livro mais comentado, mais falado de Maquiavel, é um livro chamado O Príncipe. E nesse livro, Maquiavel ele faz uma análise do como os governantes da sua época governavam e o que eles faziam para estar no poder. Então é importante entender isso porque Maquiavel foi muito mal interpretado por muito tempo e também, né, no seu tempo, no seu momento, porque muitas pessoas entenderam, né, ou entendem que o que ele está dizendo no livro é assim, olha, faça desse jeito. Não é. O que ele está dizendo no livro é o seguinte, olha, fazem assim. Entendeu? Então, fica a seu critério. De novo, o que ele está fazendo, ele está tirando o aspecto político do aspecto ético, moral, religioso e está transformando isso no aspecto efetivamente daquilo que a gente pode chamar hoje de governabilidade. Tá? Então, é muito importante compreender isso. E ele lança no livro dois conceitos muito importantes, que é o conceito de fortuna e o conceito de virtude. Tá? Então, ele diz que um governante, né, um momento dele, né, um rei, um príncipe, hoje a gente pode estender para qualquer outro governante, né, então presidente, primeiro-ministro, enfim, chega ao poder por duas vias, duas possibilidades. Uma que é a virtude, então, né? Virtude. Então é o sujeito que ele chega ao poder porque ele é virtuoso, porque ele é um líder nato, porque ele consegue, né, tem poder. Então ele diz assim, este fulano, ele tem tudo para ser um grande líder, né? Exatamente pelo fato de que ele sabe manobrar a política a seu favor, ao seu interesse. Ok? Então é interessante, né, essa primeira noção, porque ele diz assim, né, muitos governantes chegam ao poder exatamente porque têm características de liderança, são virtuosos. Então, primeira forma, virtude. E a outra forma é a fortuna, a sorte. Né? Então, alguns governantes chegam ao poder por sorte. Então, eu posso ter um rei que é muito bom, e lá, a hora que ele morre, o filho dele vai no lugar, quer dizer, o cara é um manezão, mas ele está ali e chegou no poder por sorte. Né? E aí ele fala que dentro desta característica, né, da fortuna, da sorte, esse fulano ele tem tudo para eventualmente perder o poder. Então Maquiavel vai dizer o seguinte: o que eu preciso fazer, um governante precisa fazer de fato para ele manter o poder, né? E aí vem então exatamente a perspectiva de Maquiavel, que é qual? Que a ética do governo, a ética do ponto de vista político, é fazer o que for necessário para se manter no poder. Né? Então, você deve fazer tudo da melhor forma possível para que você se mantenha no poder. E aí vem, por exemplo, uma das frases, né, interessantes do Maquiavel, que ele diz assim: o que é melhor ao príncipe, o que é melhor ao governante? Ser amado ou ser temido? E ele responde, a melhor coisa para o príncipe, para o governante, é ser temido. Porque quando ele é temido, né, ou melhor, quando ele é amado, as pessoas, né, o idolatram, as pessoas têm nele como uma referência e tal. E se ele cometer um erro, e vai cometer, né, ele é humano, quando ele comete um erro, as pessoas olham e falam, puxa, que decepção, eu não esperava isso do fulano, né? Nossa, como assim? Agora, quando ele é temido,
né? Ele põe medo nas pessoas e governa por medo. Quando ele comete um erro, ninguém fala nada, porque exatamente tem medo de ser preso, de ser morto, tá? Então ele fala, é melhor o temor do que o amor diante desse aspecto do governo, da governabilidade. Então, para ele, do ponto de vista político, a ética ela tem que se orientar por dois princípios: o princípio da pátria e o princípio do bem da comunidade. Então, a noção que Maquiavel apresenta abre exatamente o espírito do nacionalismo, que vai culminar lá na frente com os Estados Nacionais, com o absolutismo do europeu, tá? Então, essa ética, do ponto de vista de Maquiavel, é uma ética diferente da ética cristã, que olha, né, ou visa olhar, né, na sua essência, para o próprio ser humano, né, e a relação do ser humano com Deus. Maquiavel fala, não, o que nós temos que fazer aqui é a política do ponto de vista das relações humanas, né? Então, ela não é orientada por princípios divinos, ela é orientada pela própria ação do ser humano, ok? Então, isso é muito importante aí para a gente compreender. O outro autor importante aí que eu disse para vocês também, né, da filosofia política, ali mais ou menos contemporâneo, foi Etienne de la Boétie, né? Um jovem, um menino, que escreveu um livro chamado Discurso sobre a Servidão Voluntária. Tá? E nesse livro, o Etienne ele faz uma pergunta, né, que é muito interessante e muito atual, que ele diz assim: como é que muitas pessoas elas se submetem à vontade de um tirano? Né? O que faz com que as pessoas se submetam aos desejos, aos desígnios, aos interesses de um líder tirânico? E ele vai falar, olha, existem três possibilidades. Uma é o sujeito ter nascido servo, né, ou está acostumado com a servidão, então ele não consegue enxergar uma outra forma de viver. Ele está tão acostumado com aquilo que é a única forma qual ele sabe viver. Então, por isso ele aceita, ele se submete, né? A segunda forma, diz ele, é tornar-se covarde, né? E a melhor forma de um sujeito se tornar covarde diante do líder é mistificando a figura do líder, né? Então, ele fala que quando se perde a liberdade, a primeira coisa que você perde é a valentia. Porque quando você tem liberdade, você expõe seu pensamento. Você diz, olha, concordo com isso, não concordo. Quando você não tem liberdade, então você mede as palavras, você pensa o que vai dizer, né? Então, de uma certa forma, quando eu tiro a liberdade de alguém, eu tiro dele a possibilidade dele se expressar e dele se levantar contra alguma coisa, né? E diz o Etienne de la Boétie que o principal fator que contribui para esta mistificação do líder e para para tornar o sujeito covarde submisso é o discurso religioso, né? Então, para ele, o discurso religioso, que é um discurso de aceitação, é um discurso que diz, olha, me aceite, é assim, é vontade de Deus, é a melhor coisa para manter a autoridade do líder, né, no caso ali naquele momento do rei, né, do imperador, e por isso mesmo, né, se esse fulano for um tirano, manter a sua estrutura, né, manter o seu poder, ok? E em terceiro lugar, diz o Etienne, o tirano, né, o governante que quer se manter no poder, ele tem que usar a própria estrutura de poder, de forma a fazer o quê? A conceder benesses para algumas pessoas. Então ele reúne diante de si algumas poucas pessoas e dá a elas cargos, títulos, né? E essas pessoas fazem o quê? Elas se sentem, elas se envaidecem, elas acham que efetivamente elas têm poder, né? E enquanto elas não conseguem perceber que, na verdade, elas estão submissas a esse líder. Então, o que ele faz? Né? Ele não vai conseguir, obviamente, atingir todo mundo, mas ele pega um pequeno grupo, então transforma esse grupo em condes, viscondes, sei lá, né? Esses grupos subjugam outros grupos, então, né, magistrados, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e você estabelece dentro da sociedade uma escala hierárquica, né? E você pode reparar que quem manda ou quem tem mais poder na sociedade, né, está sempre no topo da pirâmide. Então,
é exatamente dessa forma que o Etienne de la Boétie fala que as pessoas se submetem à servidão porque ela é conveniente de algum modo. Ela é conveniente exatamente pelo fato de que eu, apesar muitas vezes do sofrimento que eu tenho, eu olho para aqueles que são menores do que eu e vejo que eu posso, por exemplo, humilhá-los, eu posso desprezá-los, eu posso pisar sobre eles, me dando assim uma sensação, vamos assim dizer, de poder, tá? Então por isso mesmo ele é muito atual para nós em termos mundiais e também, né, no nosso contexto particular, tá? E o Etienne vai dizer o quê, né? Como é que você combate essa autoridade tirânica e essa servidão? Ele diz, você não precisa levantar uma arma, você não precisa né, da violência. Basta que as pessoas caiam em si, percebam que essas estruturas de poder elas são falsas, elas são ridículas, que nós somos humanos de fato, e que as pessoas deixem de servir, deixem de obedecer ao líder, né? Ignorem ele, literalmente. Por quê? Porque ele é um. E todo o povo não vai, né, poder ser submisso a ele. Então, a única forma, de fato, de se concretizar alguma coisa do ponto de vista da possibilidade, né, de romper com a servidão é você deixar de servir aquele que se colocou no poder. Tá? Então, esses dois autores, o Maquiavel e o Etienne de la Boétie, são dois autores, né, muito importantes dentro da filosofia política e, como eu disse, né, são também muito atuais aí no nosso debate. Tá? Muito bem. Outro nome importante agora dentro da área das ciências, tá, foi Francis Bacon. E Francis Bacon, ele é considerado, né, o fundador do método científico, do método indutivo. Francis Bacon, lendo Aristóteles, e principalmente uma obra de Aristóteles, né, que vai apresentar a discussão científica, a discussão da observação da natureza de Aristóteles, que é o Organon, Francis Bacon vai escrever um livro que ficou conhecido pelo nome de Novum Organon, então, né, o Novo Organon. E lá ele vai trazer como elemento principal do conhecimento não a reflexão idealista proposta por Platão, né, e pelos filósofos cristãos. Ele vai propor como ideia central ao pensamento e à reflexão a experiência, a experimentação, a observação empírica da realidade. Tá? Então, é muito importante esta reflexão que o Francis Bacon faz, porque é exatamente ela que vai abrir a revolução científica nesse momento. Né? Então, o Bacon ele vai dizer que o pensamento humano, o pensamento racional, ele precisa se libertar dos ídolos. Então, ele precisa se libertar dos erros, dos preconceitos, das visões místicas que o pensamento religioso traz e ele precisa se focar efetivamente na experiência. Fazendo o quê? Observação. Dessa observação, organizar aquilo que se observou de forma racional. A partir disso, elaborar hipóteses de conhecimento e, com essas hipóteses, experimentá-las, para assim chegar a uma teoria, né? Quer dizer, a uma melhor resposta. Então vejam que isto reflete essencialmente o que é hoje para nós utilizado o método científico, né? O método indutivo. Pergunta, hipótese, experimentação, teoria, certo? Então, muito importante aí também o Francis Bacon, a produção filosófica dele, principalmente nesse quesito da ciência. Né? Outros dois nomes dentro disto são Galileu Galilei e Isaac Newton. Né? Galileu Galilei é considerado o pai, né, o fundador da física moderna, e Galileu Galilei, dentre muitas coisas, foi ele que percebeu que ele poderia utilizar a matemática como uma ferramenta para explicar a realidade. Então, é exatamente dentro, né, do pensamento de Galileu que surge o método matemático das ciências. Então, por isso mesmo, até hoje, né, a física e a química, né, outras áreas do conhecimento científico, se utilizam da matemática como ferramenta para entender a realidade, não é?
O Isaac Newton também fará a mesma coisa, onde até escreve, né, um livro chamado Principia Mathematica, onde ali ele apresenta a teoria da gravitação universal. E nesse livro ele demonstra que o quê? Que a natureza ela é simples e uniforme. O que ele quer dizer com isso? As coisas que acontecem na natureza são sempre regulares e, portanto, elas são previsíveis. E nesse sentido, eu consigo, através da matemática, por exemplo, explicar a natureza que está ao meu redor. Né? Então, esses três fulanos, Francis Bacon, Galileu Galilei e Isaac Newton, fundamentam nesse momento, né, a revolução científica, né, e vão produzir, né, vão levar a humanidade a chegar no que nós temos hoje, né, efetivamente como pensamento científico, ok? Um outro nome importante aí também para a revolução científica e tal, mas mais especificamente para a filosofia, foi o francês René Descartes, né? Então, Descartes é um nome importante nesse contexto porque, dentre muitas coisas que ele vai fazer, o Descartes ele vai reformular o método filosófico. Então ele tem um livro chamado O Discurso do Método, e nesse livro ele vai fazer uma discussão, né, sobre a questão do método filosófico e tal, e ele vai contribuir muito para uma mudança no pensamento filosófico nesse momento, né? E uma das coisas as quais ele ficou famoso, além do chamado, né, plano cartesiano, né, aqueles eixos x e y, tal, muitos cálculos matemáticos, dentro da filosofia de Descartes, ele produziu uma coisa que ficou conhecido pelo nome de dúvida metódica, tá? Ou dúvida hiperbólica. E o que é isso? Então, Descartes, fazendo um exercício de raciocínio, ele vai se perguntar o seguinte, ele vai falar assim, será que a gente pode ter certeza de alguma coisa? Será que realmente eu posso ter certeza de que eu existo e de que as coisas ao meu redor existem? Né? E aí ele vai se questionar diante disso, porque ele vai falar o seguinte, olha, quando eu estou sonhando, por exemplo, eu não tenho consciência de que eu estou sonhando. Então quer dizer que eu posso nesse momento estar sonhando e as coisas que estão aqui ao meu redor e tal, serem só frutos de um sonho. Então eu posso negar, né? Eu posso duvidar sobre tudo que existe? Ele diz sim, posso e devo. Então por isso dúvida hiperbólica, duvidar de tudo, né? Levar isso ao exagero. Pois bem, então chegamos a uma primeira conclusão. Eu posso duvidar de todas as coisas que estão ao meu redor. Esse é um primeiro conhecimento que eu consegui adquirir, que é qual? O princípio da dúvida. Devo duvidar de todas as coisas. A partir disto, eu automaticamente chego a uma outra conclusão, que é qual? Se eu posso duvidar de tudo, eu sei que a dúvida é uma constante. Então, eu posso duvidar de tudo, menos de que eu posso duvidar. Certo? Então, quer dizer, a dúvida, ela é uma constante e, portanto, ela se torna uma verdade. Cheguei a esta observação. Muito bem, chegando a esta observação e a esse entendimento sobre a verdade, eu consigo entender também uma outra coisa, que é qual? Para duvidar, é necessário racionalidade. Então, só um ser racional é capaz de duvidar. Então, meu cachorro, né, um elefante, não duvida do mundo. Nós duvidamos porque somos racionais. Então, a dúvida é um processo racional. É um processo oriundo da racionalidade humana. Pois muito bem. Oriunda, então, dessa racionalidade, eu chego a uma outra conclusão, que é qual? A primeira, que eu posso duvidar de tudo. A segunda, que a dúvida é um processo racional. E a terceira, de que para que exista razão é necessário haver pensamento, né? Porque a racionalidade, ela é fruto, ela deriva do pensamento humano. E para que haja pensamento, é necessário existência. Porque se houver inexistência, né, o inexistente não pensa, consequentemente não raciocina, consequentemente não duvida. Então é aí que Descartes chega ao mais famoso argumento dele, um dos mais famosos, uma das mais famosas frases dentro da filosofia, que é o penso,
logo existo, né? Então, o que ele quer dizer é o seguinte, não é que ele existe porque ele pensa. O que ele quer dizer é que ele chega à conclusão da existência porque ele pensa, porque ele raciocina, porque ele duvida. Então ele não pode duvidar da própria existência, porque se ele não existisse, não haveria pensamento, não haveria raciocínio, não haveria dúvida. Então é exatamente o fato de eu poder duvidar da minha existência que me faz chegar à conclusão de que existo. Esse é o raciocínio, essa é a dúvida hiperbólica, tá? O cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, tá ok? Então, nessa construção de pensamento, né, nessa formulação de pensamento é que Descartes vai chegar a esta ideia, né? Então veja que é puramente racional a conclusão a qual, onde, né, ele está chegando, certo? Então é bastante importante isso. E dentro, né, do pensamento de Descartes, ou também cartesiano, né, o apelido dele, Cartesius, ele vai criar o método cartesiano, que é baseado no quê? Que também é muito importante para a ciência. Todo o pensamento deve seguir algumas regras, e essas regras são, primeiro, evidência. A verdade ela é clara e distinta, então se houver dúvida é porque você não chegou na verdade ainda. Segundo, análise. Divida em partes para compreender. Se você for tentar compreender o todo, você nunca vai entender. Então, se você reduzir e simplificar, você consegue conhecer melhor. Terceiro, síntese, né? Então, ordene o raciocínio sempre, do mais simples para o mais complexo. Então, tente entender aquilo que é mais simples, para depois você chegar nas coisas mais complexas. E quarto, enumeração. Ver e rever uma coisa, né? Observando, né, a estrutura dela várias vezes. Então, repetir a experimentação várias vezes. Aí você consegue chegar a uma verdade, né? Então vejam que são características do pensamento científico que se respeita até hoje, tá ok? Então esse é um pouco aí do pensamento de Descartes, muito importante, né? Nesse período, né? Então ele é um dos grandes marcos. Então se na filosofia antiga nós temos Sócrates, no período medieval Agostinho e Tomás de Aquino, Descartes nesse momento é o grande divisor de águas, tá? A filosofia moderna tem a sua principal característica exatamente dentro do pensamento de Descartes, ok? Muito bom. Um outro nome, Baruch Spinoza, né? O Spinoza ele vai pregar um racionalismo radical, né? Então, para ele vai fazer uma crítica muito forte à superstição religiosa e ele vai tentar demonstrar, né, o pensamento religioso e o pensamento humano do ponto de vista geométrico, né? Então o principal livro dele chama-se exatamente A Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, onde ele vai usar a ideia do pensamento matemático, olha de novo lá, né, o Bacon, o Galileu, né, o Isaac Newton, ele vai usar a matemática para criar uma perspectiva de interpretação ética para o ser humano. Tá? Então é interessante isso porque na concepção dele ele entende que a matemática pode inclusive determinar o próprio comportamento humano. Ok? Então vocês veem que nesse momento muitos pensadores, né, a maioria deles, está leva o pensamento a uma perspectiva ultra-racionalista. Né? E alguém virá contra isto. Né? Então nós temos um filósofo, também nesse momento, nosso último hoje, o Blaise Pascal, que vai então negar exatamente isso e vai criticar esse reducionismo matemático. Ele vai falar que eu não posso simplesmente reduzir todas as coisas existentes no mundo tal à razão. E principalmente eu não posso reduzir à razão o ser humano. Né? Então ele vai colocar o quê? A questão da emoção, do sentimento, como algo importante para o ser humano. Tá ok? Então uma das frases, né, extremamente importantes e interessantes, que eu acho muito bonita, do Blaise Pascal, que ele diz assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Né?
Então, né, esse aspecto emocional e tal. O ser humano é muito mais do que simplesmente racionalidade. O ser humano é também emoção, é também sentimento, tá ok? Muito bem. Então, aqui fica, né, esse primeiro momento do pensamento moderno, né, então o Renascimento. Na próxima aula nós vamos continuar o pensamento moderno aí com as linhas do empirismo, né, que também são extremamente importantes, e a discussão política que esses filósofos vão fazer, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado e bons estudos aí. Um abração. Tchau, tchau. Até.